Seja bem-vindo à terceira parte do nosso treinamento sobre relatórios de estoque. Nesse treinamento nós vamos ver a parte prática. É ideal que você tenha o Simac Treinamento instalado, tenha participado dos treinamentos de introdução aos relatórios e relatórios de estoque características, e também tenha o cadastro realizado de produtos no seu sistema. Além disso, é necessário que ele esteja atualizado. Para isso você acessa o link que está disponível na sua tela, baixa o conteúdo das pastas executáveis e executáveis CDS, copia nas pastas necessárias e depois executa o SY atualiza. O tempo previsto para essa operação é de 15 minutos. Então vamos aprofundar e visualizar os relatórios que nós já temos no sistema e algumas funções que a gente falou um pouco mais por alto nos vídeos anteriores. Então, nós temos diversas opções de filtros e diversas opções de organização do relatório. Vamos visualizar no sistema. Quando eu estou aqui na aba Relatórios e vou em Relatórios, Produtos, Estoque, observe que se eu mando alterar, e aí vai ser a mesma coisa se eu mandar incluir, né, que eu vou criar um novo. Se eu mando alterar, eu tenho aqui análise por itens especiais. As análises por itens especiais são sempre filtros automáticos de informações. Então aqui você não vai preencher o que você quer selecionar na hora de emitir o relatório. Você já vai deixar isso preenchido e na hora da emissão ele já faz a seleção automática. Inclusive, isso já foi também abordado em alguns treinamentos anteriores sobre relatórios. E aí nós temos algumas opções. Por exemplo, aqui vai mostrar só os produtos que tem estoque, porque está marcada essa opção. Aqui embaixo nós temos três opções que são extremamente notáveis. Então, define filtro de dados no momento da impressão. Essa opção, se eu deixar marcada, eu vou definir um filtro adicional, além dos que tiverem marcados aqui, na hora de imprimir, e eu escolho qual vai ser esse filtro. Existe uma outra possibilidade também. Você pode deixar desmarcado e vir aqui em análise por faixas e já determinar qual que vai ser essa faixa de informações que você vai filtrar antes da emissão. Por exemplo, eu posso botar uma faixa de data de movimentação de saída e como segundo filtro uma faixa de saldo no estoque. Então eu só quero ver produtos que tenham entre 50 e 100 unidades. Tudo isso aqui ele vai perguntar na hora da impressão. E sempre a terceira faixa vai ser diferente das outras opções. Aqui no caso nós temos coisas que geralmente estão relacionadas à organização, mas você pode selecionar também para que ele faça um filtro de grupo, de subgrupo, de fornecedor. E aí na hora de imprimir o relatório, se você deixar marcado aqui as três opções, ele vai te pedir os três filtros antes da emissão. Além dessas opções, eu tenho aqui também, define ordem no momento da impressão. Se eu deixar marcado, eu não preciso deixar aqui ordenado por selecionado algo. Se eu desmarcar, o ideal é que você coloque aqui como você quer que o seu relatório seja emitido, como que sejam ordenados as informações. E também temos a outra opção, que é define subtotalização no momento da impressão. Essa está ligada à quebra de página. Como que eu vou dividir as informações na hora de imprimir? No caso, se eu deixar marcado dessa forma, ele vai dividir os itens por grupo. Se eu marcar aqui fabricante, no caso ele vai separar de acordo com os fabricantes que eu tenho. E aí depois de feitas essas alterações, você pode só mandar salvar e na hora da emissão já vai perceber que todos os filtros que tu colocou e forma de ordenação já vão ter sido aplicados. Voltando à apresentação, nós temos opções direcionadas à quantidade de produtos e valores, e casas decimais não aparecem como filtro, mas sim exibição. Então vamos voltar ao sistema. Como já foi comentado em outras aulas, as opções de alteração dos relatórios, elas sempre se adequam ao tipo de relatório que você está emitindo. Então aqui nós temos itens como poder fazer fórmulas nos totalizadores. Se você visualizar as análises por itens especiais, nós vamos ter opções ligadas a preço e também aqui nas colunas a imprimir preço de compra, preço de custo, preço de inventário, itens relacionados a preço aqui, a mesma coisa aqui embaixo. Então ele sempre vai tratar da quantidade de itens no estoque, já que são relatórios de estoque, e também do preço daquele produto. Além disso, observe que aqui nós temos a opção decimais. Essa opção, ela quer dizer quantas casas vão ser impressas na hora que você mandar emitir o relatório. Se vão aparecer 2, 3 ou 4. Mas ele não é um filtro, ele não separa produtos que têm só 2, 3 ou 4 casas decimais.
Isso é possível fazer nos relatórios de tabela e análise dentro dos relatórios de produtos. Então vamos visualizar de uma forma prática e completa os relatórios que nós temos já pré-configurados no sistema e algumas coisas que você pode acrescentar ou retirar nesses relatórios. Nós temos relatórios de preço, custo e markup, relatórios de quantidade, relatório de análise de mínimo e máximo, relatórios de controle de movimentação, que podem ser feitos por data ou por quantidades. Então, voltando ao sistema. Então, como dito no slide, nós temos aqui, em primeiro lugar, os relatórios que envolvem preço, custo e markup. Veja bem, ó, preço de custo, comparação de preço de custo e venda. Descendo um pouco mais, eu tenho o relatório que já trata direto sobre markup. E lembrando que eu posso alterar e incluir outras colunas que também sejam interessantes para mim. Aqui no caso, por exemplo, esse relatório ele utiliza o preço de compra e o preço de venda para fazer a composição do markup, mas você pode utilizar o preço de custo e aí no preço de custo já colocar diretamente outros gastos adicionais que você vai ter com aquele produto, seja de imposto de entrada ou de saída ou de comissão, mas trabalhar com o valor de custo do item para saber quanto que vai ser o seu lucro final. E aí você pode inclusive até comparar o markup que é feito sobre o preço de compra e a ideia do lucro final que você vai ter depois de realizada a operação, já descontando os gastos que fazem parte. Logo depois nós temos relatórios de quantidade, inclusive eles já vêm aqui com o nome, ó, relação de quantidade. Aí os relatórios de inventário também vão cuidar das quantidades, assim como esse que vem aqui embaixo, onde eu posso visualizar a quantidade de produtos em estoque, a quantidade de produtos com estoque negativo, de produtos com pedidos fechados ou sem pedidos. Então são filtros que estão relacionados ao controle de estoque. Logo depois eu tenho, como dito também no slide, análise comparativa de mínimo e máximo. E depois dessa análise de mínimo e máximo, nós temos outros relatórios que falam sobre movimentação. E eu posso separar, como dito no slide, por data ou posso separar por quantidade que foi movimentada. Ou seja, todos os relatórios de estoque eles estão dentro da categoria de produtos. E aí o tratamento que eles vão fazer desses produtos são sempre no sentido de quantidade e de preço. E agora é hora de você exercitar para ver se aprendeu mesmo. Então a gente sugere aqui que você faça a emissão de alguns dos relatórios apresentados para observar o funcionamento deles e também que crie um relatório customizado, onde você pode usar o que a gente viu das aulas anteriores e fazer um relatório único do seu jeito e com os filtros que você precisa aí, o que vai ser muito útil na hora de demonstrar o sistema ou de resolver algum problema quando estiver atendendo o cliente. O tempo previsto para essa operação é de 5 minutos. Então é isso. Nós agradecemos a sua participação na série de treinamentos sobre os relatórios de estoque e esperamos que você possa ter aprendido bastante, consiga inclusive utilizar esse seu conhecimento ou para quem é da área comercial na hora de realizar uma venda ou para quem é da área técnica na hora que estiver fazendo suporte ou alguma atividade relacionada a relatórios.